Fala aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento do looping. O movimento do looping é um movimento vertical, que acontece na vertical, circular. Então, acontece no plano vertical, assim para cima, e é um movimento circular, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender no looping são dois pontos críticos principais. Esses pontos críticos são o ponto mais baixo de um looping e o ponto mais alto. Vou analisar o ponto mais baixo, vou supor aqui um mecanismo que tenha um corpo girando preso a um fio. E ele fica girando, aqui tem um motorzinho girando e ele fica girando aqui. Essa aqui é a circunferência, esse é o sentido do giro, um sentido anti-horário, por exemplo. Como que eu calculo a centrípeta ali no ponto mais baixo? Bom, no ponto mais baixo eu vou calcular assim, ó. Beleza, eu tenho peso no ponto mais baixo, eu tenho tração no ponto mais baixo e eu tenho a resultante centrípeta. Tá bom? Então, peso, tração. Como que eu vou calcular isso aqui? Bom, a nossa resultante centrípeta, ela vai ser a tração menos o peso igual a massa vezes a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Ou, a gente pode colocar, ó, resultante centrípeta igual a tração menos o peso igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. As duas fórmulas aí da resultante centrípeta. Né? A tração aqui, ela faz papel, ela está no mesmo lugar que a reação normal. Lembra quando a gente colocava, por exemplo, a gente falou disso um pouquinho na aula de resultante centrípeta. Se fosse uma curva assim, ó, no ponto mais baixo eu teria normal, né, e teria o peso. E eu teria para cima aqui a resultante centrípeta. Então, seria normal menos o peso igual a centrípeta. Tá bom? Então, eu faria normal menos o peso igual a resultante centrípeta. mv ao quadrado sobre r. Legal? Bom, no ponto mais alto, já fica diferente. No ponto mais alto, nós temos aí o peso, e nós temos também a tração aqui no fio. A gente também tem a resultante centrípeta. Bom, a nossa resultante centrípeta aqui, ela vai ser a soma deles. Um grande erro nosso é às vezes pensar que a centrípeta tem que somar com todo mundo. Não, a resultante centrípeta não é uma força como se fosse o peso ou como se fosse a tração que você vai somar aqui, você vai acrescentar. A resultante centrípeta é a resultante de todo mundo que aponta para o meio. Então, se para o meio tem o peso e a tração apontada, a resultante centrípeta vai ser o quê? Um mais o outro, então a tração mais peso. Então, a resultante centrípeta vai ser a tração mais o peso. Tá bom? Igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tudo bem? Então, isso aqui também poderia ser o seguinte, ó. Tração mais o peso igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, a gente poderia usar também aí os fatores angulares, tá bem? Como a velocidade angular. Legal. Aí a gente entra na velocidade mínima. Eu quero descobrir qual é a velocidade mínima para eu realizar um looping. Eu vou dar um exemplo daquele show, né, feito pelos motociclistas do Globo da Morte, que tem muito em circo. Como é que é? É um globo de aço, né? A galera fica nas motos aqui. Deixa eu desenhar uma motinha aqui. Tentar desenhar, né, a motinha. Vou desenhar aqui um motoqueiro em cima da moto ali. Beleza, vou pintar aqui pra você entender como é que é o desenho. Então, vamos lá. Então a gente tem ali um motoqueiro fazendo a acrobacia no Globo da Morte e eu quero descobrir qual vai ser a velocidade linear dele aqui. Tá bom? Quero descobrir a velocidade linear aqui.
a velocidade mínima. Gente, repara uma coisa, quanto mais rápido você gira numa circunferência, por exemplo aqui, quanto mais rápido eu fosse girando, iria aumentar a minha tração, né? Iria ficar aumentando a tração ali. Quanto mais rápido ele vai girando, iria aumentar a força que ele ia fazer contra a pista, essa pista circular aqui, então ia aumentar a normal. Só que existe uma velocidade mínima. Quanto mais rápido eu vou andando, mais força eu vou fazendo contra o piso da pista. Quanto mais lento eu vou andando, mais aliviado vai ficando o contato entre o motociclista e a pista. Ou seja, nesse ponto eu vou ter o peso, mas a minha normal ela vai tender a ser zero. Então vai sobrar para mim apenas o peso para fazer a resultante centrípeta. Professor, por que a normal vai tender a ser zero? Porque ele vai estar com uma velocidade tão baixa que essa velocidade só vai ser suficiente para ele fazer a curva. Ele vai ter velocidade mínima, então ele está quase soltando da curva. Se ele está quase caindo, a força normal sobre ele é quase zero, ou seja, a reação normal sobre ele é quase zero. Então, como que a gente faz? A gente vai escrever assim, ó. Resultante centrípeta é igual ao peso. Igual a massa vezes gravidade. Então, eu vou colocar massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a massa vezes a gravidade. A gente cancela aqui a massa. A velocidade vai ser o raio vezes a gravidade, multiplica cruzado. Esse quadrado passa para o outro lado como se fosse uma raiz. Então, a velocidade mínima para fazer uma curva aí no loop é raiz de RG. Repara que não depende da massa, tá vendo? Tanto para uma moto ou para um caminhão seria a mesma velocidade. Vamos dar um exemplo então? Vamos supor que aqui o nosso raio fosse 160 metros. Vamos supor um globo da morte bem grandão, tá bom? E a nossa gravidade, vamos supor que ela é 10. Legal. A nossa velocidade mínima seria quanto? Bom, a nossa velocidade mínima seria a raiz de RG, né? O raio é 160, a gravidade é 10. Fica a raiz de 1.600, raiz de 1.600, 40 metros por segundo, tá bom? Então, a velocidade mínima aqui seria 40 metros por segundo. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre luz.